Fala, amigão. Bem, eu sei que o primeiro item foi cansativo, mas talvez esse seja menos pior pra gente. Vai lá, dá uma lidinha nesse item para ver o que ele coloca. Em t igual a log de 40 na base 2 segundos, a amplitude do movimento instantâneo do João Bobo, de acordo com o segundo modelo, é igual a 1/10 da amplitude de acordo com o primeiro modelo. Beleza então, amigão? Feita então a leitura desse camarada, então veja que o nosso objetivo é comparar a amplitude desses dois camaradinhas. Comparar a amplitude da função f com a amplitude da função g nesse instante específico que ele colocou para a gente. Bacana! Bem, a amplitude da função f não muda. Já vimos em relação ao nosso texto que a amplitude equivale a esse camarada, multiplicando do lado de fora. Constante não vai mudar. Agora, esse camarada vai ter uma amplitude que é instantânea. Para cada instante será uma amplitude diferente. E no caso, o nosso objetivo é calcular essa amplitude quando o nosso instante t vale quanto? Logaritmo de 40 na base 2. Mas como é que a gente vai resolver essa conta que está aparecendo aqui para a gente? Para isso, a gente precisa ter uma ideia de quanto vale esse logaritmo de 40 na base 2 que ele colocou aqui para a gente. Vem aqui junto comigo. Aqui, nós sabemos que logaritmo é a mesma coisa que o quê? Expoente. Se logaritmo é a mesma coisa que expoente, então eu tenho que encontrar um expoente que, elevando 2, dê 40. Mas, Pedrinho, que expoente seria esse? Bem, a gente não vai conseguir com exatidão, mas a gente consegue ter uma ideia. Perceba o seguinte, que se a gente pegar esse 2 e elevar a 5, quanto que é 2 elevado a 5? 32. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Mas espera aí, só que teria o detalhe, seria o log de 32 na base 2 é que daria esse 5. Mas aqui eu não tenho 40? Bem, então o 40, ele seria maior do que esse resultado 5. Bacana. Agora, esse camarada, ele necessariamente vai ser menor que quanto? Se tivéssemos aqui, por exemplo, 64. O logaritmo de 64 na base 2 equivale a 6. Afinal, o expoente que elevando 2 dá 64 é o número 6. Mas espera aí, o 64 ele é maior do que esse 40. Por causa disso, o logaritmo de 40 vai ser menor do que o resultado do logaritmo de 64. Então, é a partir da comparação com esses valores de log é que conseguiremos resolver esse problema que ele colocou para a gente. O que eu vou fazer então? Eu vou supor aqui em dois casos que esse logaritmo dá 5 e esse logaritmo dá 6. Que aí, a partir desse intervalo, a gente consegue fazer o quê? Ter uma estimativa para esse valor que aparece aqui para a gente. Então, supondo numa primeira situação que o logaritmo de 40 na base 2 equivale a 5, como eu expus ali para vocês. Sendo isso, a nossa potência seria o quê? 20 elevado a 2 menos 5. Agora, 2 menos 5 equivale a quanto para a gente? Equivale a menos 3. Então, aqui eu vou ter 20 elevado a menos 3. Se eu fizer 20 elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Inverte e troca o sinal do expoente. Equivale a 1 sobre 20 ao cubo. Percebeu? Troquei o sinal do expoente. Era negativo, agora ficou positivo. Então, a gente vai ter 1 dividido pelo 20 3 vezes. Então, façamos aqui. 1 dividido por 20, dividido por 20, dividido por 20. Feito isso, eu vou ter aqui um resultado valendo exatamente 0,30125. Aqui está. Esse seria o resultado se a gente tivesse o instante 5. Agora, e se esse logaritmo valesse 6, que é aquele valor mais extremo? Logaritmo de 40 na base 2, se esse camarada valesse 6, o que a gente teria aqui? Teríamos algo semelhante. A gente vai ter 20 elevado a 2 menos 6. E isso daqui vai ser igual a quanto? A 20 elevado a menos 4.
Amigão, fazer 20 elevado a menos 4 é novamente inverter e trocar o sinal do expoente. Então aqui eu vou ter 1 dividido por 20 elevado a 4. Amigão, se por 20 elevado a 3 dá isso, por 20 elevado a 4 vai dar menor ainda. Se eu dividir esse camarada por 20, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter um valor bem menor. A gente vai ter um valor muito menor do que esse daqui. Ficaria mais ou menos assim, ó. 0,000, metade de 12 equivale a 6, metade de 5 equivale a 25. Na verdade, 0,625. Aqui está. Teríamos esse resultado numérico. Olha que coisa linda de Deus aqui, né? Que aparece pra gente. Tranquilo essa ideia, meu jovem? Beleza isso? Então veja que esse resultado, ele iria se reduzindo cada vez mais de acordo com o que aparece aqui pra gente. Mas espera aí, ele falou pra gente então o seguinte, veja então que esse camarada, quando a gente resolve, ele está entre esses dois valores. Beleza? Ou seja, ele vai ser maior do que esse valor e menor do que esse. Então significa que essa potência aqui, ela vai estar entre esses dois valores. E ele falou para a gente que essa amplitude iria equivaler a 1/10 da amplitude desse. Se você calcular 1/10 de 20, equivale a pegar esse 20 e dividir por 10. Teríamos 2. Isso daqui seria 1/10 dessa amplitude. Amigão, esse camarada equivale a 1/10 dessa amplitude, o número 2? Nunca, jamais! Então, por causa disso, esse item está o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso. Bem, aqui a gente não consegue chegar a valores com exatidão, mas a gente consegue ter uma ideia de proximidade em relação a esses valores a partir de comparações desses valores de logaritmo aqui, do 40 na base 2 com o quê? O logaritmo, só lembrando que esse 5 aqui, só para reforçar, esse 5 equivale ao logaritmo de 32 na base 2. Tudo bem? E esse 6, ele equivale ao logaritmo de 64 na base 2. Então, é a partir da comparação desses logaritmos aqui, ou melhor, do 5 e desse 6, que a gente consegue ter uma estimativa. Tranquilo, meu amigo? Então, finalizamos o item aqui e eu espero que tenha ficado claro para você. Tranquilo? Então, um forte abraço e te aguardo na próxima questão. Até mais!